Aqui de volta para o nosso estudo bíblico, para a gente iniciar a exposição da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje teremos uma aula mais introdutória. Estou vendo visitantes, sejam muito bem-vindos, são queridos, e sintam-se abraçados. Se vocês não forem abraçados por ninguém na saída, pode ligar para mim e reclamar, que a gente vai conversar com os irmãos, porque eles vão... Tem que abraçar, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, é bom retornar e é bom conversar com vocês. Será um estudo que você pode perguntar. Eu prometo que eu vou responder. E às vezes espere, tem que pesquisar. Ou isso não sei, ou isso eu sei. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor através desta epístola que contém que contam com 5 capítulos e 89 versículos. Vamos bem devagar, como disse Jacó, no passo das vacas e das crianças, bem devagar, tranquilamente, vamos ser edificados, vamos nos deliciar com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o primeiro capítulo e o primeiro versículo. Eu coloquei 1 e 2 aqui para projeção lá, mas só o primeiro versículo mesmo. Eu convido a ler comigo em voz audível, mesmo sentado, lendo com bastante força, para adorar o Senhor. Leamos juntos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. A minha oração muito sincera, e foi a que eu fiz durante essa semana, na minha devocional, no meu lugar de refúgio, no meu momento com Deus, foi que não só eu seja edificado, mas a igreja seja edificada com a palavra do Senhor. E assim como nós já oramos aqui, que o Senhor nos faça então sabedores, conhecedores e praticantes da sua palavra. E que esse estudo de hoje seja confortador, desafiador para a nossa vida. O tema, o poder do Evangelho. A formação ou a fundação de uma igreja, ela não depende das circunstâncias, porque ela é uma questão de evangelho. Evangelho não diz respeito a uma instituição, ela é algo do coração, e como ela é do coração, ninguém pode barrá-lo como o evangelho, e a igreja muito menos. Ela é fundamentada em Cristo e ela é uma questão interior. A igreja não é um prédio ou simplesmente o ajuntamento dentro de um momento, mas a igreja é onde está o povo de Deus. E você pode estar com 2, 3, 5, 10, 1000 ou até mais pessoas em torno da palavra de Deus, louvando ao Senhor. Ali está a igreja. Por isso nós temos, por exemplo, em Romanos, a saudação: a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Ninguém pode parar, porque é uma questão de coração e de natureza. A oposição ao evangelho sempre se manifestou forte, mas nunca suficiente. Pelo contrário, nos momentos mais ferrenhos dessa oposição, foram os momentos que a igreja mais cresceu, e ela mais cresce também. Quando a igreja é perseguida, normalmente a igreja cresce. Nós temos, por exemplo, um dos países que é um dos mais contrários ao evangelho, mais perseguidor do evangelho, entre os mais perseguidores, chamado, onde a igreja tem que se reunir como igreja subterrânea, que não tem a ver com debaixo de terra, mas que ela tem que se reunir escondida, é uma das igrejas que mais cresce atualmente.
Por quê? Porque o evangelho ele não depende da liberação de alguém ou não. É uma questão espiritual, é algo de Deus que vai agindo no poder do Espírito Santo. Então pode-se prender o evangelista, pode-se prender o missionário, mas não pode parar o evangelho e não pode parar a missão, porque o evangelho é o próprio Jesus, e esta palavra viva, ela entra, ela modifica, ela transforma, e por onde ela passa, ela deixa ali o seu efeito. Iniciamos hoje o estudo desta epístola riquíssima. E nessa epístola nós viajaremos e nos encantaremos com a história desta igreja, com os acontecimentos dessa igreja, os feitos do Senhor na vida desta igreja. Então nós vamos para alguns detalhes como aula introdutória. Primeiro eu quero destacar que essa igreja era uma igreja relevante. Essa igreja era uma igreja relevante. Vejam comigo, no versículo lido, os autores, Paulo, Silvano e Timóteo. Quem era Paulo? Paulo, nós sabemos, é o apóstolo, mas antes de ser apóstolo, Paulo era um perseguidor do evangelho, Filipenses 2:6. E ele era chamado de Saulo ou de Paulo. Parece-me que ele preferiu depois ser chamado de Paulo, até mesmo pelo significado do nome, que era pequeno, que é pequeno. Paulo significa pequeno. Alguns pensam até que ele preferiu ser chamado de Paulo, porque ele, no poder de Deus, e quanto maior era o ministério de Paulo, menor ele se sentia diante do poder de Deus. O apóstolo Paulo foi chamado e é conhecido como o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Ele foi aquele que rompeu com uma tradição de atos cerimoniais que eram praticados como leis no Antigo Testamento que apontavam para Cristo e que os judeus continuaram, e ainda hoje há aqueles que querem praticar, como por exemplo a circuncisão e algo mais. Recentemente eu vi uma filmagem, e a pessoa que faz a filmagem é uma autoridade na área, porque ela é uma judia, e ela estava dizendo que tudo está sendo preparado para a construção do terceiro templo. Então estão reproduzindo todas as coisas, inclusive há ensaios de sacrifícios. Por quê? Porque o povo acha ainda que Jesus não é o Cristo, então que Cristo ainda não veio. Paulo veio não apenas para mostrar que Cristo veio, mas para mostrar isso aos gentios, que após Cristo não existe mais as leis cerimoniais obrigatórias, porque Cristo cumpriu. Ele escreveu as epístolas, todas riquíssimas, e foi um grande servo do Senhor. Silvano, quem é Silvano? Silvano é o mesmo chamado em Atos de Silas. Então Silvano e Silas são a mesma pessoa. Silvano é o nome romano, é um nome romano. Silas é uma versão deste nome no grego, mas significa a mesma coisa. Para a gente entender isso, vamos lá para Atos 15, para a gente conhecer um pouquinho quem era este homem chamado Silvano ou Silas. Em primeiro lugar, este homem era um homem, era um líder entre os irmãos. Ele foi eleito, ele foi chamado, e ele era alguém de destaque na igreja também. Versículo 22, 15 e 22, leiam por gentileza. Homens notáveis entre
os irmãos. Silas era um homem notável entre os irmãos. E ele foi eleito com uma finalidade. Versículo 27. 15 e 27. Vamos lá? Que coisas são essas? As decisões do Concílio de Jerusalém, tomadas aqui no início do capítulo 15 e até aqui o versículo 21. Quando eles tomam uma decisão, eles ordenam que agora seja anunciado essas decisões. Paulo e os demais apóstolos, alguns apóstolos, e entre eles foram eleitos e enviados esses dois, e Silas estava então no meio para este envio. Mas não era só isso, este homem chamado Silas também era um profeta. Versículo 32, 15, 32, por gentileza, leiam. Então ele era um profeta, um homem notável, eleito para levar as decisões do concílio, também era um profeta. Ele se ajuntou a Paulo na sua segunda viagem missionária. No capítulo 15, versículo 40, nós encontramos esta afirmação. 15, 40, vamos lá? Ele agora está com Paulo na segunda viagem missionária, companheiro de missão do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. No capítulo 16, nós encontramos que este homem, juntamente com Paulo, sofreu perseguições terríveis. Capítulo 16, versículos 19, 22 e 24. Vamos lá? Capítulo 16, 19. Podem ler. Agora 22 a 24. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os feitores, arrasando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então esse Silas, juntamente com Paulo, ele passou por um momento difícil de ser agarrado, levado, açoitado, amarrado e preso, juntamente com o apóstolo Paulo. Este é o Silvano, que está junto na autoria desta carta aos Tessalonicenses. Agora vamos para o terceiro, que é Timóteo. Se você olhar aqui no capítulo 16, versículo 1, você encontrará que Timóteo era filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Vamos ver isso? Podem ler. Além dessa informação, você tem agora a origem dele, que ele era de Listra. Ele era de Listra. E ele também é chamado a se juntar agora a Paulo e a Silas nessa segunda viagem. Isso está no versículo 3 do 16. Vamos lá?
Agora você tem Timóteo junto com Paulo na sua segunda viagem missionária também. E esse Timóteo, você já sabe que é de Listra, você sabe que ele é filho de uma judia crente com um pai grego, e este Timóteo é alguém muito especial no propósito de Deus para a vida de Paulo no seu ministério. Na segunda, ou melhor, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, você pode ir lá para conferir no capítulo 1, versículo 5, você verá que ele é criado na fé pela sua mãe e pela sua avó. Podem ler. Foi um equívoco, é a segunda epístola, não é a primeira. Eu falei primeira, mas é a segunda. Segunda, 1:5. Um jovem de fé se destacando como alguém que aprendeu da sua mãe e da sua avó a fé no Senhor Jesus. Agora sim, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, ele era filho, considerado filho na fé do apóstolo Paulo. Vamos lá? Agora, 2 Timóteo 3, 10 e 11, ele era um discípulo fiel de Paulo e participou diretamente, como Silas, também do seu sofrimento. 2 versículos aí, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 10 e 11. Vamos ler? E ele está dizendo a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto, ou seja, passando também por essas adversidades, Aparentemente, ele estava sendo treinado para ser o seguidor, ou dar seguimento ao ministério do apóstolo Paulo, porque na segunda epístola que Paulo escreve aqui, Paulo já está preso na sua segunda prisão e agora ele sabe que chegou o fim. Na primeira ele diz assim: eu creio que Deus me libertará. Mas agora ele tem consciência de que a sua vida está chegando ao fim. E aí então você tem na segunda epístola, capítulo 4, versículos 5 e 6, esta afirmação que nos leva a crer que era uma preparação de Timóteo para ser o seu seguidor, ou seja, aquele que daria seguidor, o seu continuador da obra. Vamos lá? Tu, porém, então você tem um Timóteo que está sendo anunciado: você precisa se preparar e preparar bem, porque eu já estou morrendo. Então é como se estivesse passando o bastão
para Timóteo. Mas se você voltar na epístola aos Tessalonicenses, que nós estamos então introduzindo, no capítulo 3, no versículo 2 em diante, você encontrará que Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para ouvir as informações, zelar dos irmãos, cuidar dos irmãos e trazer um relatório. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 3, 2. Podem ler. Olha o 3. Perceberam bem, os três que estão relatados como autores desta epístola são extremamente envolvidos com Deus, com o reino de Deus e com a igreja de Deus. Passando então desde os benefícios da salvação, da vocação, mas também pagando ou sofrendo o ônus da perseguição do evangelho. Eles estão compromissados, e é esses três, é em nome desses três que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Tessalônica. Mas nós temos também o destinatário, a própria igreja, e é aí que nós vamos nos prender um pouquinho, depois voltando para Atos, para a gente ver a fundação da igreja. Mas antes de voltar lá, eu anotei aqui, eu quero mostrar a vocês um destaque dado pelo reverendo Hernandes, que eu achei muito interessante, porque olha só como está a saudação. Vamos ler juntos a saudação? De novo, capítulo 1, versículo 1 de Tessalonicenses. Vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Agora volta um pouquinho aqui aos Colossenses, por exemplo, ou aos Filipenses, ou desde Romanos. Procura aqui e me mostra e tenta ver uma diferença na saudação. Por exemplo, Filipenses, olha só o que ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Colossenses, ele diz, aos santos, capítulo 1, versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Qual a diferença destas duas saudações, que vem desde lá de Romanos, para os Tessalonicenses? Oi? O que ele diz? A igreja, presta atenção, a igreja dos Tessalonicenses. Ele não diz a igreja que está em Tessalônica. Eu achei interessante isso, porque isso traduz, isso evidencia a importância e o envolvimento da igreja entre o povo, de tal maneira que a igreja de Tessalônica foi considerada pelo apóstolo Paulo como não a igreja que está em Tessalônica, mas a igreja dos Tessalonicenses. Isso me levou a pensar, será que nós podemos também ser chamados assim? É uma boa para a gente pensar um pouquinho. Era a igreja do povo, a igreja do povo. Muito bem, vamos seguir aqui a nossa meditação por causa do nosso tempo. Vamos agora para ver a fundação da igreja, uma igreja plantada na palavra. Atos capítulo 17, versículos 1 a 4. Atos 17, 1 a 4.
Vamos lembrar que nós estamos numa aula de introdução. Depois nós vamos trabalhar, quarta-feira que vem, detalhadamente aqui os versículos da epístola. Hoje apenas introduzindo. Vamos então ler juntos até o versículo 4, Atos 17, 1 a 4. Ou melhor, vocês podem ler e eu vou acompanhar. Paulo e Silas em Tessalônica. Vamos ler? Qual o tamanho numérico pessoal dessa igreja? Qual o tamanho dessa igreja? Numérico, aproximadamente. Não sei se está o número. Era uma igreja pequena, média ou grande em número de pessoas? Grande. Por quê? Alguns judeus, uma multidão de gregos e muitas distintas mulheres se converteram. Quantos dias temos da pregação à organização da igreja? 3 semanas. 3 semanas. Olha só o que está no versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados. Agora, pensa numa coisa. Você está achando grande demais? Imagine Pedro, que numa pregação só 3.000 se converteu. Mas veja bem, com 3 sábados, o Senhor compungiu o coração de alguns judeus, grande multidão, e de algumas mulheres de valor, diferenciadas na sociedade. Mas acontece que esse detalhe é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele usa, como todos nós usamos, estratégias evangelísticas, mas o fundamento não está na estratégia. O fundamento está nas escrituras sagradas. Uma igreja que é construída, que é organizada, que é fundada, que é formada nas escrituras sagradas. Há um verbo aqui que eu gosto muito dele, da maneira, o método usado pelo apóstolo Paulo, quando no versículo 3 ele diz, no versículo 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados fez o quê? O que é arrazoar? Arrazoar, e o original é que dá origem à dialética, dielexato, deixa eu voltar na minha anotação, dielexato é de onde surgiu a dialética. Tanto pode ser uma questão relacionada a perguntas e respostas, mas também pode ser um argumento que provoca, que conduz, que estimula o intelecto. Não é uma questão assim, Deus está me falando aqui agora que a sua noite foi assim, mal dormida. Olha, Deus está falando aqui que tem alguém que está com problema de coluna.
Acertei? Aí, olha, tá vendo só? É fácil acertar umas coisas assim, não é difícil de errar, não. Mas a questão do apóstolo Paulo para fundamentar essa igreja não era, embora ali podia e sim acontecia, porque estava ainda no processo revelatório, porque as escrituras ainda não estavam fechadas. Mas aqui ele está usando o método da dialética, ou o método persuasivo, o método da consciência, da intelectualidade, para provar para aqueles que ali estavam que Jesus que ele estava anunciando era o Cristo das Escrituras. Como que ele faz isso? Ele conduz. Então vem um outro verbo no versículo 3. Primeiro verbo no versículo 3 é expondo. Expor as Escrituras. Expondo as Escrituras. É uma explicação com clareza, mas não é só uma exposição com clareza, mas também, diz o segundo verbo, demonstrando. E a palavra demonstrando aqui nas Escrituras significa apresentar evidências. É dizer o seguinte: leia por favor o texto tal das Escrituras. Aí eles liam. Está vendo isso aqui? Olha só, agora lê este cá para você ver. Eles iam lá e liam. Isso é fazer com que a própria pessoa que está sendo evangelizada, que está sendo então trabalhada, ela chegue à compreensão, sem ser uma coisa de uma imposição, a não ser uma imposição das Escrituras. Assim diz as Escrituras. Eu estou provando para você, é colocar de lado ou ao lado de, é colocar e provar que este Cristo prometido nas Escrituras é o Senhor Jesus. E aí vai dizer no versículo 3 que era provando e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, quem é o Cristo? O Cristo para os judeus não era Jesus, o Cristo era o prometido. O Cristo é aquele lá do Gênesis 15, quando o Senhor promete que nascerá o descendente, não a descendência, não descendentes, mas descendente, o seu descendente nascerá da mulher, e este ferirá a cabeça de Satanás ou da serpente. Este é o Cristo, o ungido, o prometido, que os judeus esperam, os judeus não crentes esperam até hoje. E aí Paulo está usando as Escrituras para mostrar que esse Cristo tinha que nascer, tinha que morrer, tinha que ressuscitar. E esse então, Jesus mostrando que tudo aquilo que aconteceu estava provado nas Escrituras Sagradas. A evidência claríssima de que Jesus é o Cristo. É assim que Paulo trabalha com os Tessalonicenses. Por isso você verá no decorrer dos estudos a igreja formidável que foi a igreja de Tessalônica. A igreja envolvente, a igreja relevante, porque ela é criada nas Escrituras Sagradas. Assim sendo, tendo um programa de ajunta-panelas, aleluia. Não tendo, aleluia também, porque o que nos une não é a comida da panela, mas é o pão do céu. Então esse é o fundamento. A igreja é criada não em cima do você é muito importante, você é muito importante, olha, você é muito importante. Não, a igreja é formada em cima de quê? De que Jesus, este que morreu, que ressuscitou, é o que as Escrituras apontam como Cristo. As Escrituras é o fundamento da igreja dos Tessalonicenses.
E a razão da igreja crescer não é pelo argumento do apóstolo Paulo, mas é pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa igreja ser fundada. Então nós vimos aqui, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, alguns dos judeus, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Mas nós temos aqui, deixa eu ver o meu horário, dá para fazer ainda, para a gente fechar aqui, também uma igreja plantada em meio à grande perseguição. Versículos 5 a 9. Por gentileza, leiam para nós aí, versículos 5 a 9. Até o 9. Se você observar o coração de Paulo, Timóteo e Silvano estava cheio do poder de Deus, da graça de Deus. Aqueles que se converteram também automaticamente estavam cheios da graça de Deus. Mas o que reinava no coração dos judeus não convertidos? Inveja. Inveja. Qual é a atitude do invejoso? Tumultuar. E o que eles fazem para tumultuar? Eles vão atrás de homens que fazem isso, tumulto, que causa problema para os outros. Sabe aqueles camaradas que só fazem coisa ruim, que ninguém quer morar perto, que ninguém quer estar perto, ninguém quer passar perto? E aqui diz que eles foram atrás deles, homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, aquele grupo que, se ele estiver passando lá na 262, eu vou para 101, mais ou menos assim. Alvoroçaram, entraram na casa de um homem chamado Jason, procurando os missionários, não encontrando, tiraram este, e eles saíram para levá-los à autoridade, clamando. E o que eles clamavam? Versículo 6, o seu final. Estes que têm transtornado o mundo. Sabe, isto está muito parecido com o que nós vivemos no dia a dia. É a mesma coisa. Você quer ver uma coisa? Faz um evento no Kleber Andrade de adoração ao Senhor, diminua o som para não ficar tão complicado, até às 23 horas, certamente você terá muito reclame de pessoas, muito embora o povo entre ordeiramente, participe do culto ordeiramente, não tem bebida alcoólica, não tem drogas sendo usadas, não tem confusão, depois eles saem e vão para casa, naturalmente
com exceções. Naturalmente, vão deixar tudo limpo, você vai ter reclames das pessoas que estão, barulho está demais. Aí você tem um showzinho que começa às 17h50, com um som estridente, com músicas que não passam do pior lixo imoral deste mundo, e só termina às 6h15 da manhã. Olha, eu não sou muito de ver pernilongo não, mas esse dia eu vi pernilongo. Tem briga, o outro dia está um lixo aquilo lá, cheio de bebida alcoólica, cheio de tantas coisas, mas isso pode. É mais ou menos nesse aspecto. Se você começa a olhar, por exemplo, a vida de Estevão. Estevão foi executado, apedrejado, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que ele fazia na sociedade? Vamos lá para você ver. Capítulo 6 de Atos. Olha só a razão do ódio contra Estevão. Capítulo 6, versículos 8 e 9. Estevão, cheio de graça e poder, fazia o quê? E aí o que acontece? Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos diretos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Vejam bem, levantaram-se contra ele porque ele fazia prodígios e sinais. Ele pregava o evangelho, convertia almas, não ele, mas o Espírito Santo, e curava pessoas. Isso irrita a Satanás, isso irrita os seguidores de Satanás. Quem está transtornando o mundo? Qual confusão está acontecendo aqui? Quem vai num local e ordeiramente prega a palavra, ou quem vai atrás de homens da malandragem, arruma um grupo e sai arrastando todo mundo? Bom, quem causa problema é esse. Mas acontece que pregar o evangelho é odioso para o mundo. É odioso para o mundo. E aí eu escrevi na minha Bíblia aqui do ladinho aqui, quando eu li assim, os que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, eu escrevi santo transtorno. Santo transtorno. Será que nós estamos sendo reconhecidos como aqueles que provocam as trevas, não por uma provocação de briga, mas por um estilo de vida diferenciado? Será que nós temos vivido uma vida que incomoda ou não? Porque nós vivemos aquele crente politicamente correto. Todo mundo ama aquele crente, porque ele não incomoda em nada. Certa feita eu ouvi de uma pessoa que contou sobre outra, dizendo o seguinte: fulano de tal, este é um crente que não incomoda ninguém, ele não é esse crente enjoado, porque ele trabalhou numa empresa há longos anos e ninguém ficou sabendo que ele era cristão. Que vergonha! Não é para ele ficar brigando com os outros, não é isso não, mas o estilo de vida dele deveria revelar Jesus. Deveria revelar Jesus. Então essa igreja ela é plantada em meio à grande tribulação. Outra coisa, e aí eu vou tomar a liberdade de discordar aqui de alguns que são bem mais inteligentes do que eu, mas o versículo 7 está assim: os quais eles estão falando, hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Algumas pessoas pensam que aqui eles estão pensando, anunciando que Jesus iria assumir o governo aqui na terra. Mas eu penso, em se tratando dos judeus,
Eu penso que aqui é mais, pode até haver também esse sentimento, mas é mais uma questão de provocar uma desavença entre os missionários, a igreja e o Estado. Porque veja bem, quem era o rei? César. Tanto é que você podia formar uma igreja em Roma, por exemplo, ou onde Roma mandava, não tinha problema nenhum, desde que você falasse que Jesus é o seu Salvador, não o seu Senhor, porque o seu Senhor é César. Então, uma vez que eles levantam essa questão, eles instigam mais o Estado contra a igreja. E eu, particularmente, e só eu, não sei de outro que queira pensar assim também, eu creio que há muito mais aqui deste provocar uma contradição entre a igreja e o Estado, dizendo assim: esta igreja está desmerecendo César, porque estou falando que Jesus é o rei, e essa igreja está plantada dentro deste momento de perseguição. Essa é a igreja dos Tessalonicenses. É assim que essa igreja foi plantada, fundamentada na palavra e em meio a tribulações. E assim nós iniciamos a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu só concluo com alguns pensamentos aqui para a gente refletir. Deus gosta de usar pessoas dispostas ao serviço para realizar a sua obra. Deus não gosta de trabalhar com preguiçosos, não. Deus gosta de trabalhar com pessoas que querem se envolver. Eles são dependentes, mas que se colocam à disposição. Esses três, mais Jason, mostraram isto. A igreja é uma instituição que sempre, quando depender dela, ela deve ser útil para a sociedade. Por que quando depender? Porque às vezes é questão de adaptação, aí não dá. Por exemplo, agora mesmo, a propaganda maior do momento é o aborto. E nós diremos sempre, pela palavra de Deus, não, não e não. É pecado e quem cometer terá que responder perante o Senhor. Mas quando depender, sim. Precisa da igreja, precisamos do espaço da igreja. Se é para uma coisa boa, que está em consonância com a palavra, a igreja tem que servir. A igreja tem que visitar, a igreja tem que orar junto, se for necessário, se for convidado, a igreja tem que estar no meio. A igreja tem que estar no meio. A igreja deve ser plantada sobre a palavra de Deus e não sobre terapias ocupacionais, em que o sermão de domingo não passa de uma sessão psicológica para alimentar o ego da pessoa, confrontar o seu pecado, amá-lo, mas confrontar o seu pecado para a glória de Deus. A palavra de Deus é suficiente para convencer o pecador do seu pecado e mostrar-lhe a única forma de salvação, Jesus Cristo. Eu não preciso fazer culto para jovem, culto para adolescente, culto para velho, culto para velho não tem não, para idoso, culto para isso, culto para mulher, culto para o homem, culto para aquilo. Hoje vai ter um trabalho para atrair a juventude. Não preciso fazer isso. Eu tenho que fazer um culto a Deus. É a palavra dele. E se a palavra dele bateu em mim, tem que bater em mim. Se ela me tratou no conforto, tem que ser confortante para mim. Mas tem que ser a palavra de Deus apontando para Jesus. Nada nem ninguém pode parar o avanço do reino de Deus. Nenhuma força humana ou qualquer outra força, seja espiritual, é suficiente para barrar o evangelho. Não adianta, pode levantar as autoridades do mundo, pode levantar a autoridade do Brasil, pode destronar quem quiser, mas eles não podem parar a igreja. Eles podem parar a gente, mas o evangelho não. O evangelho não. É só você olhar para
quando Paulo foi preso pela primeira vez, ele estava preso, e depois em Romanos você tem uma afirmação assim: os da casa de César vos saúdam. Possivelmente, pessoas da casa de César que foram convertidos porque estavam do lado de Paulo, talvez algum soldado, e ali se converteram. Ninguém para o evangelho, porque ele é fundamentado em Jesus, e diz Jesus que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Não é que a igreja é resistente ao inferno. Não é isso não. É a igreja que vai lá no inferno e vai tirar os eleitos de lá, querendo o diabo ou não, e ele não quer mesmo, mas nós vamos tirar, nós como instrumento de Deus, o Espírito Santo vai tirar os eleitos que estão lá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque ela é fundamentada em Cristo Jesus. Por isso, eu encerro dizendo: bendito, bendito seja o Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Quarta-feira, querendo o Senhor, continuaremos no versículo 2 desse capítulo de Tessalonicenses. Todos são convidados a estar conosco e trazer outras pessoas